Paz do Senhor, povo de Deus, mais uma vez aqui com vocês. Nesse quadro hoje, um bate-papo com o nosso pastor João Amaro da Silva, com o tema Comunhão com Deus e desenvolvendo um relacionamento íntimo com Deus. Paz do Senhor, pastor João Amaro, seja bem-vindo. Paz do Senhor, irmã Josi. Paz do Senhor a todos do podcast, a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez aqui no podcast. E um tema tão maravilhoso, comunhão e intimidade. Vai ser forte. É forte demais. É um prazer, pastor, sempre ter o pastor aqui presente, um homem de Deus aí, com uma caminhada longa. E já queremos aí começar, então, com as perguntas para o senhor, que é o que é e como ter comunhão, pastor? Bom, eu espero poder contribuir. Eu fiz algumas anotações, fiz alguns rabiscos aqui, gostaria de acompanhar sobre esta primeira pergunta, o que é ter comunhão? Bom, de primeiro plano eu já posso dizer uma coisa. Intimidade com Deus, comunhão com Deus não é para qualquer um. Eu já respondo, já direto, já criando uma polêmica, que intimidade com Deus e comunhão não é para qualquer um. No Salmo de número 25, no versículo 14, a Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Então não é para qualquer um. O salmista ele já declarou quem são aqueles que são reservados, amados por Deus, escolhidos, tal. Mas os que são reservados por Deus são aqueles que temem o seu nome. Então por aí nós já entendemos quem são os que têm essa vivência de intimidade e de comunhão com Deus. Mas vendo aí a pergunta, a diferença entre comunhão e a diferença entre intimidade com Deus. Comunhão qualquer um que aproxima-se do Senhor, comunhão qualquer um que conhece o Senhor, ele pode ir desenvolvendo, é um processo que é aberto para qualquer pessoa, tal qual a intimidade, mas a comunhão, ele é um processo raso, enquanto a intimidade, ele é um processo de aprofundar-se. Intimidade, a tradução da intimidade, ela é desnudar-se, despir-se. É como se a intimidade de alguém com Deus é uma pessoa que está completamente despida, ela não tem nada a esconder, ela não tem nada a ser colocado, escondido. Deus conhece essa vida, Deus conhece o seu coração, a pessoa está aberta, esvaziou-se de si, esvaziou-se do seu orgulho, da sua soberba, do seu eu, para viver um propósito com Deus. Então, daí a diferença. A comunhão é um processo de conhecimento. A intimidade com Deus é um processo já de aprofundamento nessa presença e nesse relacionamento com Deus. Amém, glória a Deus. Pastor, muitos têm muitas dúvidas sobre comunhão. E qual é a diferença entre comunhão com os irmãos e comunhão com Deus? Bom, comunhão com os irmãos é algo que a Bíblia deixa para todos. 1 João, no capítulo de número 1, versículo 7, a Bíblia diz, se andarmos na luz como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, o sangue de seu Filho nos purifica de todo pecado. Ao passo que eu aceito a Cristo, que eu creio no Evangelho, que eu faço uma entrega da minha vida para o Evangelho, o Evangelho já me traz para o contexto igreja, para o contexto povo de Deus. Dali para frente, a minha vida vai formar relacionamento, amizade, aproximação, e isto é comunhão. É como diz o Salmo 133, é bom e é suave que esses irmãos vivam em comunhão. Isso é com os irmãos. A comunhão, ela é limitada. A comunhão é limitada. Eu posso ter comunhão com você, comunhão com os outros, mas ela é limitada. Ela é limitada a tempo, ela é limitada a espaço, ela é limitada por parâmetros, por ética. Mas a intimidade, ela é ilimitada. É por isso que a intimidade, ela só é com Deus e com o cônjuge. Existem na vida duas coisas que nós nunca podemos fazer só. Duas coisas que nunca dá para a gente fazer só. Casar e ser cristão. Essa é impossível, essas duas coisas a gente fazer só. Primeiro, casar, e a segunda, ser cristão. Porque a partir do momento que eu caso, eu vou criar intimidade com uma pessoa. Não é só comunhão. O casamento não é de comunhão, o casamento é de intimidade. A vida com Deus, ela também não é só de comunhão, ela é de intimidade. Então, está aí a diferença entre comunhão com os irmãos e intimidade com Deus. Porque a comunhão, ela tem limites.
A comunhão ela é limitada por tempo, por ética, por moral, ela é limitada por lugares. Agora, a intimidade com Deus ela é ilimitada. Aonde eu estou em relacionamento contínuo, despido, desnudo, diante dos olhos do Senhor. Amém, glória a Deus. Muitos podem estar nos assistindo agora neste momento, novos convertidos e até mesmo velhos na fé, e muitos têm a dúvida, pastor, de como ter a comunhão com Deus, como desenvolver esta comunhão com o nosso Deus. Boa pergunta. Bom, primeira coisa, eu vejo que é impossível você viver uma comunhão com quem você não conhece. É impossível você viver intimamente com alguém que você não conhece. Uma pessoa que você não conhece, o máximo que você faz é cumprimentá-lo. Uma pessoa que você não conhece, o máximo que você faz é fazer uma viagem. Você compra uma passagem de 10 horas, 12 horas, 24 horas e você tira uma viagem ao lado de alguém. Mas é o máximo que você vai fazer. Então, a partir do momento, se você quer ter intimidade com alguém, você precisa conhecer. Então, em primeiro passo, eu já posso dizer que se eu quero desenvolver uma comunhão, uma intimidade com Deus, eu vou usar as duas expressões, uma comunhão íntima, algo com Deus, eu preciso, em primeiro lugar, conhecer Deus. E é impossível conhecer Deus sem a sua palavra. Então, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Existem 3 coisas que revelam Deus. Primeiro é a sua palavra. Segundo é a criação. A palavra de Deus, a criação de Deus. A Bíblia diz que os céus e a terra declaram as obras da sua mão. Um dia faz declaração a outro dia e à noite mostra sabedoria. A criação, ela revela Deus. E terceiro, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, a Bíblia diz que, vindo ele, nos ensinará em todas as coisas. Então, através dessas 3 formas, eu conheço Deus. Então, em primeiro lugar, eu fico com a palavra aqui, que é a primeira forma de se conhecer a Deus. Para viver além da palavra, eu colocaria para mim poder ter intimidade com Deus, tempo de qualidade. Como desenvolver uma intimidade com Deus? Eu colocaria aqui, até foi uma mensagem que nós pregamos há pouco tempo, sobre tempo de qualidade. Uma coisa é você ter tempo, outra coisa é você ter um tempo de qualidade. Tem muitos casais que não têm intimidade porque eles estão juntos, mas não têm um tempo de qualidade. Muitas vezes discutindo, muitas vezes brigando, muitas vezes desapercebidos, um para um lado, outro para o outro. Então, não desenvolve um tempo de qualidade. Agora, no nosso relacionamento com Deus, é a mesma forma. Eu posso frequentar a igreja sem ter um tempo de qualidade com Deus. Foi por isso que Jesus ele disse, eu quero algo mais do que a igreja. E aí ele vai dizer, São Mateus 6:6, ele vai dizer, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que ouve em secreto. Isso aí é tempo de qualidade. Porta fechada fala de você e Deus. Porta fechada não quer dizer que de literalmente trancar, mas ele fala de você pode usar a sua casa, você pode usar um parque, uma praça, a igreja. Esse entrar no teu quarto e fechar a sua porta, ele quer dizer que aquele tempo ele não deve ser podado por nada, ele não deve ser dividido com nada, é entre você e Deus. E isso fará com que você crie intimidade com Deus. Primeiro, você vai conhecê-lo pela palavra. Segundo, você vai separar tempo de qualidade. Em terceiro lugar, quer desenvolver intimidade com Deus? Obedeça. Obedeça ao Senhor. Salmo 95, no verso 10, o Senhor disse assim, esta geração provocou a minha ira, porque são um povo ingrato. A ingratidão, ela é gerada pela desobediência. A ingratidão é gerada pela falta de conhecimento. E é impossível ter intimidade sendo ingrato. É impossível ter intimidade desobedecendo. É impossível. Por que Abraão teve essa intimidade com Deus? Por que Abraão ele teve tanta intimidade com Deus a ponto de ser chamado de amigo de Deus? Porque Abraão obedeceu. Abraão não questionou, Abraão caminhou, E isso está relatado, Tiago 2:23. Tiago, capítulo 2, versículo 23, a Bíblia diz que a obediência de Abraão lhe foi imputado por justiça e por isto ele foi chamado de amigo de Deus. Então, isso é intimidade. Isso é intimidade, a ponto de ser chamado amigo de Deus. Então, eu daria, se me pedindo um conselho, eu daria esse conselho. Quero desenvolver intimidade com Deus? Obedeça a sua palavra.
conheça a Deus, tire tempo de qualidade, e seja grato a Deus por as coisas que você está vivendo, e você vai adquirindo experiências e conhecimento e cada vez mais se aprofundando no seu relacionamento com Deus. Amém. Eu acho que comunhão com Deus é um sacrifício que todos nós devemos fazer se queremos ouvir a voz do Senhor. Eu acho que muitas distrações temos neste mundo agora, mas eu acho que o sacrifício ele nos recompensa para que venhamos ouvir a voz do Senhor. Concordo. O apóstolo Paulo, ele diz em Gálatas 2:20, ele diz, olha, eu não vivo mais. Isso é intimidade com Deus. É abrir mão da sua vida para viver um propósito com Deus. Quem tem intimidade com Deus, como pregou o pastor Wesley, até muito bem, há pouco tempo aqui num culto, ele pregou deixando a proposta para viver o propósito. O apóstolo Paulo, ele disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso é uma intimidade. A intimidade a ponto do apóstolo Paulo chegar a dizer, de ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso é intimidade. É você desaparecer e o Senhor aparecer na sua vida. Então, e essa intimidade, ela não vem de qualquer forma. É relacionamento, é comunhão, é gastar tempo, é investimento naquilo que é o melhor para as nossas vidas. E ter comunhão com Deus significa que eu devo esperar que o Senhor vai fazer tudo para mim, pastor? Pelo contrário. Ter comunhão com Deus é abrir mão de tudo que é a sua vontade. Essa intimidade com Deus, ela tem uma visão diferente. Quanto mais eu sou amigo de Deus, quanto mais eu sou íntimo de Deus, quanto mais eu me relaciono com Deus, quanto mais eu tenho comunhão com Deus, menos de mim eu me preocupo. Então, a pessoa que busca ter muito de Deus para si é porque ela ainda não alcançou um nível de intimidade. Porque a partir do nível de intimidade com Deus, a partir que eu vou descendo, que eu vou me aprofundando nesse relacionamento, eu quero menos de mim. Eu quero menos do meu eu, menos das coisas que me enchem, que me satisfaz, e mais das coisas que satisfazem a Deus, que alegram o Espírito de Deus. Então, e quando eu abro mão disso, eu alcanço as outras coisas. Quando eu aprofundo em agradar a Deus, sim, eu alcanço as outras coisas. Nós podemos pegar dois níveis. Nós podemos pegar um nível de comunhão básica e um nível de intimidade com Deus. Por exemplo, eu vou pegar Josué enviando 12 espias. 10 tinham comunhão, sim, eles são enviados. Eles estão lá para trabalhar. 10 têm comunhão, mas 2 tinham intimidade. 10 em comunhão, eles foram, realmente, Deus está cumprindo as suas promessas, a terra é boa, a terra é maravilhosa, eles trouxeram provas de que a terra é boa, comunhão. Só que quando falaram, e aí? Ele disse assim, olha, nós não vamos conseguir. A terra realmente é boa, Deus prometeu algo e nos deu mesmo, a terra é boa, porém, tem gigantes, tem exércitos, tem muralha, tem dificuldade, nós somos como gafanhoto. Isso é um nível de comunhão. Agora, quando Josué, ele olha para os 2 espias, para o Caleb, eles olham para ele e dizem assim, olha, a terra ela é boa, mas se Deus se agradar de nós, Ele nos dará esta terra por herança. Aleluia. Então, a diferença entre comunhão e intimidade. Então, quando eu tenho intimidade com Deus, eu quero agradar a Deus. E se eu agradar a Deus, as outras coisas Ele acrescenta na minha vida sem eu precisar me preocupar. É aquilo que a Bíblia diz, não precisa ficar desesperado com o que vai comer, vestir, fazer, porque Deus sabe. Então, na minha intimidade com Deus, eu sei que Ele cuida de mim, que Ele cuida de você. Aleluia. Pastor, ser obediente à palavra de Deus nos traz intimidade ou não? Com certeza. Esse foi o primeiro ponto que eu falei. Sim. Se quisermos desenvolver um relacionamento íntimo com Deus, eu preciso conhecê-lo pela sua palavra. Eu conhecendo Deus pela sua palavra, eu preciso obedecer. Todas as promessas de Deus, mesmo as que foram feitas para Abraão, mesmo as que foram feitas para Moisés, mesmo as que foram feitas para Josué, elas foram promessas condicionadas à palavra. Sim. Então, alcançar um nível... Abraão alcançou um nível de intimidade com Deus, Deus disse, é meu amigo. Porém, Abraão tinha que estar sujeito à palavra. Eles tinham que estar podado, guardado, cercado, sim, pela palavra. A palavra de Deus, ela não é um muro de prisão, ela é um muro de proteção. A palavra de Deus, ela é um muro de proteção para nós. Sim. Nesse nível de intimidade, eu acho que
Salmo 119, verso 11, o salmista ele disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E o que o salmista está dizendo? Ele está dizendo a palavra ela é proteção. Então a intimidade com Deus, ela gera proteção, ela gera segurança. Então eu preciso realmente, para me relacionar com Deus, conhecer a sua palavra. A Bíblia diz: sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, conhecer ao Senhor me fará ter mais intimidade. Conhecer a palavra, meditar na palavra, gastar tempo na palavra. Quanto mais palavra, mais próximo eu estou de Deus. É aquela célebre frase que diz que a Bíblia ela é o único livro que, quando nós lemos, o autor está próximo. Verdade. Então, quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou próximo de Deus. E eu vou criando intimidade com o autor da Bíblia. O autor é Deus. O tema central é Jesus e o intérprete é o Espírito Santo. Então, com a palavra, eu tenho intimidade com Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Nós estamos vivendo assim num mundo de pessoas muito ansiosas. Não conseguem esperar o momento certo para tomar uma decisão e ser obediente ao Senhor. É ter comunhão com o Senhor? É aquilo que eu acabei de falar, que quando nós conhecemos a Deus de verdade, quando nós aprofundamos em um relacionamento com Deus, é diferente de apenas alguém que serve, é alguém que tem intimidade, é alguém que conhece o coração de Deus, é alguém que tem acesso a essa presença. Quanto mais eu tenho acesso a essa presença, mais eu abro mão dessa ansiedade, dessa preocupação. É por isso que o apóstolo Paulo ele disse assim: olha, vocês que já ressuscitaram com Cristo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quando o Senhor aparece para Salomão, quando o Senhor, depois de Salomão oferecer sacrifícios, a consagração do templo, ele ofereceu sacrifícios aos milhares, foram fartura, mas houve alegria, voluntariedade nesse sacrifício. Não foi algo para se aparecer, não foi algo para ser aplaudido, foi algo de um coração grato, e Deus sondou o coração. Porque na intimidade com Deus, não pense que é da boca para fora, porque da boca para fora o próprio Senhor já disse: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está distante de mim. Diz que me conhece, mas é apenas de palavras. Não vive comigo, não anda comigo, não sabe o que eu quero, não procura me agradar. Então Salomão, ele de verdade ofereceu sacrifícios que agradaram ao Senhor. E o Senhor aparece para Salomão e disse: pede o que você quiser e eu vou te dar. E mais uma vez ele prova que ele tinha intimidade com Deus. E ele disse: Senhor, eu quero conduzir o teu povo, me dá sabedoria. E o Senhor disse: olha, você pediu sabedoria, então tá bom. Eu vou te dar sabedoria tal qual ninguém teve na terra. Porque você não pediu ouro, não pediu prata, não pediu... Eu vou te dar todas estas coisas. Então, o nosso Deus sabe do que nós precisamos. O nosso Deus conhece as nossas necessidades. Elas não devem ser prioridades na nossa vida. A nossa prioridade maior é estar próximos de Deus, conhecer mais a Deus. Isso não implica deixar de trabalhar, deixar de lutar, deixar de correr atrás. Isso implica em não estar ansioso, desesperado, aflito por estas coisas. Mas eu devo estar ansioso, desesperado e aflito por receber, por estar mais próximo de Deus. Porque estando mais próximo de Deus, as outras coisas Ele acrescentará na minha vida. Aleluia, glória a Deus. E na sua opinião, pastor, o que nos priva e nos afasta de ter intimidade com Deus? Boa pergunta. Todo relacionamento ele é baseado em constância. Se não há constância, há esfriamento. O próprio Jesus ele disse: olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então tá bom, vamos tentar entender este versículo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor, será que todo mundo vai cometer o mal? Todo mundo vai virar perverso? Todo mundo vai... Não. A iniquidade cresce, as correrias crescem, as pessoas começam a se ocupar demais e acaba acontecendo o que aconteceu na igreja lá do Apocalipse, no capítulo 2, quando o Senhor ele repreende a igreja de Éfeso. O Senhor escreve uma carta ao pastor da igreja aos Efésios, lá em Éfeso, e ele diz assim: olha, eu conheço o teu trabalho, eu conheço a tua dedicação, sei que as tuas obras elas são mais do que as primeiras, porém,
tenho contra você que você deixou o primeiro amor. Vocês esfriaram no primeiro amor. Então, esse crescimento da iniquidade, essas correrias, elas nos afastam de um relacionamento. E afastando, distanciando, às vezes eu estou dentro da igreja, mas estou distanciado. Nós falamos ontem no culto de doutrina. Sim. Às vezes nós estamos dentro da igreja, mas estamos preocupados com a conta que vamos pagar, com o horário que vamos levantar amanhã, com o nosso cronograma de trabalho, com o nosso cronograma na semana. E o nosso tempo com Deus, ele vai ficando um tempo sempre dividido. E aí eu falei há um tempo atrás numa pregação que Deus me deu pela madrugada, sobre em que lugar Deus está na nossa vida. E às vezes nós vamos colocando Deus, não é em segundo não, nós vamos colocando Deus em quinto, sexto, lá para o final da fila. E isso vamos esfriando, vamos nos distanciando e cada vez mais a nossa comunhão e a nossa intimidade vai se tornando mais distante. Então eu preciso me aproximar, eu preciso me proteger das coisas que elas tentam interferir entre o meu relacionamento com Deus, entre a minha vida com Deus. Então, é o nosso cuidado para que nós não venhamos a esfriar nesse relacionamento, é manter as coisas separadas. Casa tem hora, trabalho tem hora e a minha vida com Deus. Aleluia. Então, esse dividir do nosso tempo de uma forma clara, de uma forma inteligente, porque nunca podemos esquecer que somos espirituais, mas existe certa racionalidade na fé. Sim. Certa ordem organizacional. A própria Bíblia diz assim, oferecendo um sacrifício racional, o culto racional. Então é com entendimento que nós vamos administrar a nossa vida para que o tempo que estamos com Deus seja um tempo rico e um tempo que venha confirmar a nossa fé. Amém, glória a Deus. Você acha, pastor, que a igreja desse tempo, ela está mais distante da intimidade de Deus do que de quando nós nos convertemos? Mostrando aqui a canequinha da DML aqui, ó. A Bíblia diz assim que nunca diga que os tempos passados foram melhores do que o tempo presente. Então primeiro é isso, porque a igreja, ela sempre será igreja. Sim. A igreja, ela nunca perde a sua essência, a igreja nunca perde a sua beleza, a igreja nunca perde a sua pureza. A igreja, ela é igreja desde quando ela nasceu no Calvário, inaugurada no Pentecoste, ela segue a sua trajetória, ela enfrentou as suas lutas, ela enfrentou as suas crises. Existem tempos e cada tempo uma dificuldade diferente. Existe cada tempo uma luta diferente. Houve tempo que a igreja enfrentou os leões, houve tempo que a igreja enfrentou os exércitos, houve tempo que a igreja enfrentou as crises religiosas, as perseguições religiosas, a Inquisição e tantas outras coisas. No nosso tempo, dividindo, claro, falando-se por lugares, eu não posso generalizar, porque tem lugar que ainda enfrenta, nos países onde é fechado para o evangelho, ainda enfrenta o império, por exemplo, na China, enfrenta o governo, no Egito enfrenta o governo, nos países islâmicos a igreja enfrenta a religião, então as perseguições mudam e eles continuam enfrentando. Mas, em um modo geral, em um contexto geral, a igreja ela continua sendo igreja, com as suas lutas, com as suas crises, mas dentro da igreja, existem pessoas que estão relativizando a sua fé. A fé tem se tornado muito relativa, muito de acordo com situações. Posso dizer, a gente até as pregações antigas, são os crentes, dentro da igreja existe hoje alguns que são os crentes camaleões. Eles mudam de acordo com o ambiente. E isso é falta de relacionamento com Deus. Porque quando eu me mantenho próximo de Deus, pode mudar o tempo, pode mudar as estações. Por quê? Porque assim como Deus é imutável, a sua palavra é imutável, o relacionamento com Deus também é imutável. Deus não abre mão, Deus não abre exceções. Então, ele quer que a igreja, em todos os tempos, a Bíblia diz que ele ensina em todos os tempos e em todas as épocas que os homens se arrependam, que os homens o busquem, que os homens os clamem a ele. O que foi dito em 2 Crônicas 7,14 ainda vale para nossos dias. Se o povo que chama pelo meu nome se arrepender, se humilhar e orar e buscar, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra e perdoarei o seu pecado. Isso é relacionamento, isso é intimidade. É isso que Abraão fez por Sodoma e Gomorra. Abraão não tinha nada a ver com Sodoma e Gomorra, mas por causa de Abraão, pelas promessas de Deus a Abraão, outros foram abençoados. E isso é a questão da intimidade. A intimidade de alguém, ela abençoa outros. Então, quanto mais intimidade nós temos, mais pessoas ao nosso redor também serão alcançados por este relacionamento que nós temos com Deus. Aleluia, glória a Deus. É bom demais ouvir o pastor. É bênção pura. Bom, pastor, esse tema. Parabéns a vocês que escolheram o tema.
Maravilhoso. Pastor, quanto tempo você acha que uma pessoa leva para ter intimidade com Deus? Intimidade com Deus, ela pode nascer a partir do momento da conversão. Intimidade com Deus, ela pode partir do momento que a pessoa levantou a mão, que ele ouviu o evangelho, que ele recebeu a oração. Mas intimidade com Deus pode levar 10 anos, 20 anos. Ela vai depender da forma com que está o nosso coração, do tanto que nós nos entregamos a Deus. Nós temos que entender que a vida cristã ela é uma vida de entrega. Ela é uma vida de renúncia. Jesus, ele disse, quem quiser vir após mim, negue-se, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é vida cristã. Agora, isso, para intimidade com Deus, vai depender o tanto que eu estou abrindo mão, o tanto que eu estou se esvaziando, o tanto que eu estou abrindo mão do meu eu, do meu orgulho, da minha soberba, porque são estas coisas que nos afastam de Deus, são estas coisas que nos distanciam. O momento que eu entrego a minha vida para Cristo, o Evangelho ele encontrou no meu coração morada, agora ele vai construir esta casa. Ele vai construir essa estrutura espiritual. E isso vai depender do tanto que eu vou fornecer material para que a obra de Deus seja feita na minha vida. Sou eu que forneço os materiais para a construção dessa intimidade com Deus. O tempo que eu vou me dedicar, o tanto que eu estou quebrantado, o tanto que eu me aproximo de Deus. Então, relacionamento, intimidade com Deus, não existe data marcada. Sim. Não existe tempo. Ela pode nascer no início da fé, mas tem gente que vai gastar 10 anos, porque ele vai se entregando muito aos poucos, ele vai abrindo mão aos poucos, ele demora demais para tomar uma decisão na sua fé, decisão que ele podia ter tomado há 2 anos, no início da sua fé, ele vai ser muito lento no propósito. Não quer dizer que não seja salvo, não estou dizendo isso. A salvação ela virá a partir do momento que a pessoa confessar a Cristo como Salvador. Agora, estar apto para o céu, ali para a salvação é uma coisa. Agora, viver em intimidade com Deus é uma outra história. Então, a partir do momento que eu abro mão, quanto mais eu me entrego, mais rápido eu vivo com intimidade com Deus. Então, não é uma questão de tempo, é uma questão de você decidir o quanto você quer de Deus na sua vida. Amém. Nós ouvimos aqui muitas orientações que o pastor disse, mas se alguém perguntasse assim, por onde eu devo começar para ter intimidade com Deus? Olha, eu vou seguir um exemplo meu mesmo. Quando eu conheci a Cristo, meu coração ele se esfarelou, esfacelou. E eu acho que foi dali para frente que eu comecei a me apaixonar mais pelo Senhor. Glória a Deus. Então, o meu conselho para alguém que vai estar assistindo, que está nos assistindo, e que você até compartilhe esse vídeo, compartilhe esse podcast, mande para os seus amigos, porque pode edificar a fé de alguém. Mas o meu conselho para você que deseja viver essa intimidade com Deus é que você quebrante o seu coração, esfarele o seu coração diante de Deus, não crie fronteiras, não crie barreiras, deixe o Espírito Santo ter acesso e te levar, porque este é o alvo do Espírito Santo, nos levar para mais perto de Deus. Então, quanto mais quebrantado, mais intimidade com Deus. Amém, glória a Deus, pastor. Olha, foi muito, muito bom mesmo ter o senhor aqui nesse dia. Acho que vamos sair daqui sabendo como ter intimidade mais com Deus. E eu creio que muitos vão aqui testemunhar através desta palavra que o pastor deu hoje e orientação. E vão dizer, eu estou mais crente, eu tenho mais intimidade com Deus. Pastor, eu quero te agradecer pela sua presença. Foi um momento maravilhoso de crescimento e aprendizado nesta noite. Eu que agradeço a oportunidade de participar desse podcast, pelo convite que nos é facultado, a segunda vez o privilégio de estar aqui. Parabenizo vocês pela dedicação, pelo trabalho, e espero que este vídeo chegue à sua casa como um canal de bênção e que você seja abençoado pela intimidade com Deus. Ter intimidade com Deus te levará a um porto seguro. Ter intimidade com Deus nos levará a uma vida de satisfação, uma vida de realização. E esse é o propósito do Espírito Santo. Que Deus continue usando a vida de vocês, que vocês continuem sendo um canal de bênção, não só na ADML, mas em todos os lugares aonde esse vídeo chegar, que a bênção de Deus chegue também. Amém, glória a Deus. Eu quero agradecer você que tem nos seguido, tem nos assistido, continua, compartilha, envia essa mensagem para alguém que precisa aprender sobre intimidade e comunhão do Senhor. Fica na paz do Senhor Jesus e eu espero te ver na próxima.